Meus queridos irmãos, nesse momento, nós vamos ouvir a pregação da palavra de Deus, e o texto bíblico, ele se encontra no Salmo 34, versículo 15 em diante. Abra sua Bíblia no Salmo 34, versículo 15 a 22. Eu quero fazer a leitura deste texto bíblico. Salmo 34, versículos de 15 a 22, diz assim: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Vamos orar? Amado Deus, Pai que está nos céus, nós neste momento oramos pedindo que o Senhor abençoe esta mensagem, que ela realmente encha o coração de todos com o consolo de Deus. Esse é o nosso objetivo, é isso que nós queremos, ó Pai, transmitir, Senhor, para o teu povo que está conectado neste momento, e também aqueles que assistirão esta live gravada em outro momento. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e te agradeço. Amém. Amados irmãos, amigos que estão nos assistindo, muitas vezes nós ouvimos nestes últimos tempos sobre tudo o que está acontecendo com relação à tristeza enorme que nós estamos sentindo com relação às pessoas que perdemos. Né? Nós estamos vendo este vírus causando males terríveis. Nós estamos vendo este vírus causando dor às famílias, e por muitas vezes temos visto a palavra, uma certa palavra sendo repetida e repetida muitas e muitas vezes, porque nós precisamos muito dela. A palavra consolo. Consola-nos, ó Deus. Agora mesmo a Carol enviou uma mensagem, ela e o Wagner estão nos representando lá em Barretos, no velório do pastor Lani, no culto pela memória do pastor Lani, e ela pediu que Deus console a família. Fernanda acabou de pedir oração também pelo consolo de duas pessoas que perderam entes queridos. E como nós precisamos, no meio a tanta tristeza, de consolo. Consolo, basicamente, é alguém que ajuda a tirar a tristeza do nosso coração. Tira a tristeza do nosso coração. Quando a gente fala em consolo, consola-me, Deus. Nós estamos querendo que Deus tire essa dor, que Deus ele tire aquilo tão ruim, tão pesado, tão dolorido que nós estamos sentindo dentro do nosso coração. Tire a tristeza, meu Deus. O Senhor Jesus Cristo nos fala em Mateus capítulo 5, verso 4, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. A palavra bem-aventurado significa abençoado, significa a pessoa que ela vai receber o consolo de Deus. Então, bem-aventurados os que choram. Por quê? Por que os que choram são bem-aventurados? Porque eles serão consolados. Sabe, olhando mais para essa promessa de Jesus, né, como nós podemos experimentar o consolo de Deus? Eu quero dar aqui 3 meios que nós podemos receber, que nós podemos experimentar o consolo de Deus. 3 coisas que nós precisamos fazer para receber o consolo de Deus. Em primeiro lugar, confie, creia
Nós precisamos reconhecer, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele está conosco em todos os momentos, inclusive nos mais difíceis que nós possamos passar. Quando nós passamos por decepções, sofrimento, tribulação na vida, nós temos a tendência de pensar que Deus ele está distante, que Deus ele nos abandonou, que Deus ele não liga para os nossos sentimentos. Mas o fato é que a promessa de Deus é que ele estaria conosco, ele não nos abandonaria. Eu quero dizer para você que Deus não foi embora. Deus ele continua olhando por nós. O próprio Davi, no texto do Salmo que nós lemos agora, no início da mensagem, ele diz: o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito abatido. 3 coisas que nós precisamos lembrar. Deus ele está sempre vigiando. Este salmo ele nos mostra que Deus ele está com seus olhos atentos às nossas tribulações. Até mesmo Jó, no meio das suas mais terríveis tribulações, ele fala em Jó, capítulo 13, versículo 27, acorrenta os meus pés e vigia os meus caminhos. Deus ele está sempre vigiando. Segundo, Deus ele é bom e se importa comigo. Em Naum, o profeta Naum, ele diz no capítulo 1, verso 7, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Meus irmãos, além de Deus estar sempre vigiando, Deus, ele ser naturalmente, faz parte da constituição de Deus ser bondoso. Em terceiro, Deus, ele quer consolar você. Faz parte do coração de Deus, está no coração de Deus, melhor dizendo, ele tem o desejo de te ajudar. Em Hebreus, capítulo 4, verso 16, diz: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Em primeiro lugar, nós vimos que você precisa confiar que Deus está vigiando, que Deus se importa com você, que Deus ele quer ajudar você. E em segundo lugar, você precisa desapegar do passado. Nós necessitamos largar a dor, a mágoa. Você sabia que muitas pessoas elas não são consoladas porque elas se agarram nas suas tristezas, elas se agarram no seu rancor, na sua mágoa, e em nossas vidas nós precisamos muitas vezes soltar essas mágoas e entregar na mão de Deus. Sabe, nós precisamos esquecer o passado e lembrar que nós estamos vivendo o presente. Em Isaías, capítulo 43, verso 18, diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo coisas novas. Isaías 43, 18. Sabe, largue o seu passado, viva no presente. As mágoas, os rancores, as dores do passado somente podem prejudicar você. E à medida que nós guardamos estas coisas no coração, ela vai impedindo que o consolo de Deus ele seja real, completo na sua vida. Basicamente, há 4 opções para lidar com o sofrimento. Reprimir. Primeiro, reprimir, ficar remoendo, manter os ressentimentos, ou quarto, soltar nas mãos de Deus. As primeiras 3 opções, que é reprimir, ficar remoendo ou manter os ressentimentos, estas 3 opções só vão aumentar a sua
infelicidade e as suas frustrações. São caminhos que eu posso até dizer que é o caminho mais próximo do suicídio espiritual. Deus nos promete que Ele é capaz de cuidar de tudo que ficou para trás, de tudo que aconteceu, e que nós necessitamos, nas nossas vidas, apenas entregar na mão dEle. Ele diz em Romanos 12, versículo 19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu retribuirei. Nós não conseguiremos experimentar o consolo de Deus, o consolo que nós tanto necessitamos, se nós mantivermos essa barreira que Deus ele quer que nós nos livremos dela. Mas Deus promete que Ele vai tomar conta, resolver. Ele é capaz, Ele é fiel. Nós não podemos deixar o passado acabar com a nossa felicidade, a felicidade que Deus deseja para as nossas vidas. Solte nas mãos de Deus, confia nele. É triste quando a gente vê as pessoas apenas amarguradas repetindo, fulano de tal me fez isso, fulano de tal me fez aquilo. Entrega na mão de Deus. Terceiro e último lugar, Deus ele providencia pelo menos 3 recursos para nos consolar. Agora, esta é a parte final em que, na prática, o que nós podemos fazer para experimentar o consolo de Deus? Primeiro, busque a palavra de Deus. Há milhares de promessas na palavra de Deus. No Salmo 119, versículos 25 e 52, Davi fala que ele achou consolo nas ordenanças de Deus. Ele diz nesses textos, encontrei consolo na tua palavra. Deus ele tem uma resposta para todos os seus problemas, as suas dores na palavra. Seja um aluno fiel da palavra. Aproveite esse recurso que Deus nos dá para nos consolar. Cada vez que você ouve a palavra, cada vez que você lê a palavra, cada vez que você assiste uma pregação bíblica na palavra, é sempre um meio que Deus está usando na palavra de te consolar. Em segundo lugar, Deus ele usa um recurso maravilhoso para nos consolar, que é o povo de Deus. Sabe, quando nós passamos por algum problema, alguma luta, algum sofrimento, alguma dificuldade, alguma decepção, alguma tribulação, a nossa tendência nesses momentos é nos afastar, nos isolar. E quantas vezes, como pastor, eu ouço pessoas dizendo, pastor, eu não vou mais na igreja porque estou decepcionado, chateado, brigado, desanimado, ou seja, a desculpa que for. E aí essa é a tendência na hora do sofrimento e da dificuldade. As pessoas se isolarem. Mas Deus não nos criou para nós nos mantermos isolados. Na hora do sofrimento, nós necessitamos das pessoas. A palavra de Deus, ela nos diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Nesse texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, ele nos mostra como é importante estarmos juntos se quisermos a consolação de Deus. Em outras palavras, as pessoas que já passaram por algum tipo de tribulação, elas podem nos consolar. E depois
que nós passarmos por algum tipo de tribulação, somos nós que temos a capacidade, e eu digo mais, a responsabilidade de ajudar a outros no consolo. Precisamos ajudar as pessoas quando elas estão amarguradas, quando elas estão fracas. Deus, ele usa o povo dele para consolar. E em terceiro e último lugar, nós podemos adquirir estes recursos para recebermos o consolo de Deus pela palavra, pelo povo de Deus e pelo poder de Deus. O Espírito Santo que habita em nós. O apóstolo Paulo, ele orou assim: oro para que, com a sua gloriosa riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Efésios, capítulo 3, verso 16. Permita que o Espírito Santo de Deus, que habita no crente, no salvo, faça seu trabalho. Ore. Seja alguém que nos momentos de dificuldade, e não só nestes momentos, mas sempre, você possa se derramar verdadeiramente diante de Deus. Eu já vi, e já aconteceu comigo, muitas vezes, em que, depois de ajoelhado por um tempo, ao levantar, eu já não era mais o mesmo. Eu havia experimentado o consolo de Deus. Receba da palavra de Deus, permita que o povo de Deus possa te ajudar e derrame o seu coração em oração diante do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus possa consolar o seu coração. As crianças podem desenhar, nós temos aí as crianças que podem fazer o desenho, né, sobre livre, o desenho que vocês acharem mais bonito, tá bem? Façam o desenho. E eu quero orar neste momento, tá bem? Para cada um que está nos assistindo nesse momento, e que talvez essa mensagem chegue para você aí até depois de muitos meses, né? Não sei. E você encontrou essa mensagem e está falando sobre o consolo de Deus. É importante você saber que, acima de tudo, é necessário que você receba Jesus no seu coração. Você precisa entregar sua vida a Cristo, para que o consolo de Deus possa encher o seu coração, possa aliviar você das dores e da tristeza. Então, se você ainda não é salvo, que você possa se arrepender dos seus pecados e possa receber Jesus e ser feito, então, filho de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Portanto, se você fez essa decisão, entre em contato conosco através do WhatsApp, do YouTube, do comentário do Facebook, e nós teremos um imenso prazer de te ajudar a entender um pouco mais sobre a salvação em Cristo e a vida eterna. Que Deus console os corações, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero, neste momento, orar. Pai amado, nós agradecemos, ó Deus, pela graça, pelo consolo, pelo Senhor